Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians nesta terça-feira, com Aline Nascimento, direto do CT Joaquim Grava, acompanhando o treinamento do Timão. Informações sobre o Memphis Depay, Mateuzinho e Rodrigo Garro. Será que eles podem voltar ainda essa semana? Se liga só nessas informações e muito mais nesse vídeo para você, corintiano, hein? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tem treino neste momento do time masculino, treino aberto. A Lili Nascimento está por lá, de olho no campo, mas também, claro, Lili, de olho nos bastidores do Corinthians, porque todo dia tem novidade por aí, hein, Lili? Isso mesmo, amigo. Um beijo pra vocês, ao fã de esportes. Bom, a gente lembra que ontem, né, no Sport Center, a gente comentou sobre o clima ruim entre comissão técnica e departamento médico. Aí, uma hora depois, o Corinthians noticia a demissão da chefe do departamento médico, Ana Carolina Corte. Então, ela não faz mais parte do quadro de funcionários do Corinthians, né? Principalmente envolvendo a situação do Mateuzinho, depois daquela entrevista do Dorival na coletiva de imprensa, mostrando ali que a comissão técnica não sabia o que estava acontecendo com ele, que ele chegou a ser liberado para jogar, quando voltou do Uruguai já não podia mais jogar. Então, depois daquilo, sai a notícia, a nota oficial do Corinthians com a demissão da doutora. Bom, como você falou, Bruno, treino aberto aqui no CT Joaquim Grava, último dia de preparação para a partida de amanhã contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. A gente lembra que o Corinthians ganhou de 1-0, né, no jogo de estreia do Dorival, com gol de Héctor Hernandes. E agora eu quero passar as novidades para o torcedor. Rodrigo Garro está junto com os outros jogadores no aquecimento, logo aqui atrás. Então ele chegou junto com os outros atletas e com ele estava Memphis Depay. Eu vou pedir para o Douglas Dourado, nosso cinegrafista, mostrar que o Memphis e o Mateuzinho, eles fazem um trabalho separado, tá, do restante do elenco. Eles estão bem ali nessa direção, fazendo esse trabalho separado com os fisioterapeutas. A gente não sabe se eles vão se juntar com o restante do elenco depois, mas de fato é uma notícia boa, né? O Memphis, porque na coletiva o Dorival falou que a situação dele tinha sido grave, apesar de não cirúrgica, e o Mateuzinho, por conta do estiramento, né, que ele sofreu, ele também já está fazendo esse trabalho em campo, mesmo que separado do restante do elenco. Então, praticamente todos estão aqui, inclusive o Palácios, né, que não entra em campo há muito tempo, mas ele vem treinando já há algum tempo com o restante do elenco. Como eu falei, expectativa aí de retorno do Rodrigo Garro, assim como o Dorival falou na coletiva, é antes da parada para a data FIFA e do Mundial, pelo menos de 1 a 2 jogos, né? Veremos aí a evolução no tratamento. E em relação ao Memphis, essa imagem é animadora para o torcedor, se ele já está treinando aqui em campo, mesmo que em separado. A expectativa é de um retorno o quanto antes também. A gente segue acompanhando o treino aberto do Corinthians ao longo do Sport Center. Eu volto com mais informações. Bruno e Mari. E é legal poder acompanhar, mesmo que um pouquinho, olha, a atividade então dos dois jogadores que a Lili destacava, com o Memphis ali especialmente, fazendo a sua atividade, treino aberto. O que a gente consegue ver e ter de informação aí de acesso dentro dos clubes. É bacana, né? E o Garro também por lá, como disse a Lili, né? Lili Nascimento ao vivo lá do CT, doutor Joaquim Grava, com várias informações aí, vários assuntos, né? O impeachment, a votação do impeachment do presidente Augusto Melo, a demissão da doutora Ana Carolina Ramos e Corte, o processo de recuperação do Garro, muita coisa, hein, professor? Muita coisa, muito tumulto também, né? Eu, ao ver essa entrevista do Dorival, lembrei de uma frase da minha avó: roupa suja se lava em casa. Até onde a gente sabe... É estranho também o Dorival expondo ali daquele jeito na coletiva o problema com o Mateuzinho. A gente não está no dia a dia, não sabe das ininteligências entre as pessoas, mas o fato é que até onde se sabe publicamente, a doutora Ana Carolina teve 7 anos de muita competência à frente do departamento médico. Que virou chefe do departamento médico. Fica a sensação de que nesse clube os bons vão. E por falarem os bons vão, e alguns outros nem tão bons não irem, a impressão é que o presidente Melo vai cair lutando até o fim. Ele pretende lutar, ainda que com minoria, no conselho, ainda que depois dessa votação a coisa vá para os sócios, mas a tendência é que a situação dele seja insustentável à frente do clube, cumprir seu mandato. Ô Pedro Ivo, o que aconteceu que mandaram embora a médica do Corinthians? Vamos falar do que está acontecendo no Timão, porque tá cheio de gente fora, tá cheio de gente machucada, enfim, aconteceu alguma coisa, porque essa médica estava lá havia bastante tempo. Já há um bom tempo, né? Acho que 7 anos, desde 2018. O que eu conversei com uma galera do clube é que teve todo o lance da lesão do Garro, né? Que foi algo que
ia voltar, aí mandaram pra Espanha, aí voltou pra cá. Isso pra Espanha ou ele foi por conta? Dizem que mandaram... Na verdade, me falaram que o Memphis indicou esse tratamento pra ele, e aí por isso que ele foi, obviamente, aprovado pela doutora Ana e todo o chefe de médico ali do Corinthians. Esse foi uma primeira crise, digamos, e agora teve a do Mateuzinho, que viajou machucado pro jogo da última quinta-feira, lá no Uruguai contra o Racing. Pouco antes do jogo, noticiaram que ele não jogaria, né, que o Lamaná entraria. E aí, no pós-domingo, na coletiva, o Dorival expôs uma situação de que ele não sabia que o Mateuzinho estava lesionado, por isso que ele viajou, e não entendeu por que ele não treinou nem na sexta, nem no sábado. E aí, acho que isso exposto, junto com a crise do Garro, foi determinante para a saída dela. Mas eu gostava dela, achava que ela fazia muito trabalho. Divulgaram que alguns jogadores também não tinham um bom relacionamento com ela, mas a gente não sabe se é verdade ou se é só fofoca de corredor. Mas o que pesou mesmo pra demissão dela foi esse caso do Mateuzinho. Porque aparentemente nem o Dorival entendeu e sabia o que estava acontecendo. Ele falou na coletiva de domingo e na segunda-feira parece que ela chegou e já foi demitida diretamente. É uma situação esquisita, né? Porque assim, como que não há comunicação e o próprio jogador? O próprio jogador também não comunica ao treinador que ele não tem uma lesão. Uma situação muito esquisita. Então, e aí foi isso que aconteceu. Ontem, inclusive, o Marco Belo deu uma notícia de que ela foi pegada de surpresa. Que ela chegou no CT, já levaram ali para uma salinha do RH, digamos assim. Foi demitida e não pôde nem se despedir dos jogadores. Que foi algo meio... Nossa, ruim, hein? O clima deu uma pesada lá. Mas assim, complicado, né? É o que a Isa falou. Como é que o Mateuzinho não aparece no treino, o Dorival não sabe o que tá acontecendo, aí o Dorival expõe isso numa coletiva, então pode ser também que o Dorival queira trazer alguém que ele já tenha trabalhado. Eu achei tudo muito estranho. Mas eu gostava do trabalho dela, eu acho que teve desde a chegada dela, o Corinthians conseguiu minimizar as lesões de vários jogadores. E além do fato de ter uma mulher na frente de um cargo tão importante, eu me achava muito bacana. O que me chama a atenção, Pedro, é que assim, tudo bem, o departamento médico precisa comunicar. Agora, o próprio jogador não tem diálogo com o treinador, eu não entendi isso. Porque ele só não apareceu no treino, nem na sexta, nem no sábado, já ficou tratando. Então, aparentemente, o Derivado não foi comunicado. O Mateuzinho tá com uma lesão assim na coxa, não vai treinar. Ele foi comunicado que ele estava com desconforto na quinta, e por isso que ele não jogou. Mas aí, desconforto pode ser muita coisa, né? Pode ser só de fato um desconforto, algo que sentiu ali na hora do aquecimento, ou algo que precisaria ser mais investigado. Mas foi isso que aconteceu. Não treinou na sexta, não treinou no sábado, não foi pro jogo no domingo, e aí o Dorival veio na coletiva e falou sobre não saber o que estava acontecendo com o Mateuzinho. Falta de comunicação, o Dorival acabou de chegar, talvez os procedimentos não sejam ainda de pleno conhecimento da comissão técnica, sei lá. E o Garro tem previsão de volta? Porque o Garro... esqueci que o Garro existe. O Garro tem previsão de volta, nasceu uma notícia ontem, inclusive, que talvez ele volte antes da parada pro Super Mundial. Mas eu acho que tem que esperar. Necessário. Eu acho que, às vezes o cara volta e estoura de novo, aí vai ficar mais 6 meses parado. Como é um lance de joelho, eu acho que eu pelo menos esperaria a volta do Mundial, porque você tem mais um mês pra tratar o cara, colocar ele em condição de jogo. É um cara muito importante pro Corinthians, tá fazendo muita falta. Então eu iria com calma nesse retorno do Garro aí. Isso aí. É verdade, um mês de parada pro Mundial dá tempo de, né, se precisar mais... E precisar recondicionar também, às vezes. Exato, pegar ritmo de jogo de novo. O próprio Memphis, tá fora, não vai jogar amanhã, só vai voltar contra o Galo. Então, assim, acho que tem que... Ainda mais com esses jogadores que são muito importantes pro time, tem que tratar 100% mesmo pra voltar, não dá pra forçar, porque não tem nem por que forçar agora. O Corinthians não tá disputando, né, título lá em cima. Agora tem o jogo contra o Huracan, que eu acho que, inclusive, o Memphis deve jogar pra ver se classifica, mas é o único jogo. Né? Semana que vem. Semana. O Quesada, na semana passada, ele deu uma lista aqui de... Eram quantos demitidos do Corinthians? Nossa, eram 16. A lista era gigantesca. 17 agora, né? Com a médica, doutora Ana Carolina. E temos... Hoje é dia 20, né? Quando está previsto a votação do impeachment do Augusto Melo? Dia 26. Semana importantíssima para o futuro do Corinthians. O que vai acontecer, cara? Conta para nós aqui. Seguinte, dia 26, reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians. A partir das 7 horas, os conselheiros do Corinthians se reúnem. Hoje o Corinthians tem 300 conselheiros, 100 deles são vitalícios, os outros 200 foram eleitos na última eleição. O Conselho de Ética Fiscal do Corinthians faz a sua acusação, eles têm 30 minutos para fazer essa acusação.
Depois o Augusto pode ou se autorrepresentar ou chamar um representante para fazer a defesa. Imagino que ele deve levar algum advogado, até por conta de termos jurídicos e tudo mais. Feito isso, né? Feita a acusação em defesa, os conselheiros votam, voto secreto, né? Urna apurada. Se a maioria, mais um, entender que o Augusto não deve ser impeachmentado, processo arquivado, vida que segue, Augusto se mantém no Corinthians. Se a maioria mais um entender que sim, ele deve ser impeachmentado, que é o que eu acho que deve acontecer, tá bom? O Augusto é imediatamente afastado da cadeira do Corinthians de presidente. Já no dia 26. Já no dia 26. E quem assume é o primeiro vice-presidente do Corinthians. O Corinthians tem 2. Um que é o Osmar Stabile e o segundo que é o Armando Mendonça. O Osmar Stabile assume e a primeira ação dele em 5 dias, ele precisa fazer um edital e convocar uma assembleia para que os sócios do clube votem a favor ou não do impeachment do Augusto. Certo. Essa assembleia tem que acontecer em até 30 dias. Então, ou seja, se isso for dia 26 agora, de maio até o dia 26 de junho, muito provavelmente vai acontecer essa eleição. E aí é o grande ponto. Essa assembleia. Pra saber se o cara vai ser destituído mesmo. Exato. E aí quem vai decidir são os sócios. Hoje eu acho que deve tendência, isso que eu a tendência. Qual é? A tendência é que eu acho que o Augusto deve ser impeachmentado. Hoje o Corinthians vai ter mais ou menos ali de 3.500 a 4.000 sócios aptos à votação. Não é todo mundo que pode votar, né? Tem uma lista de critérios, né? Pelo menos ter 3 anos de sócio, as Mas o sócio torcedor não vota? Não, só os sócios do clube. Só os sócios do clube. E aí é isso. Se os sócios entenderem que não, aí processo arquivado. Se sim, o Corinthians vai ter uma eleição indireta. Ou seja, quem vai se candidatar à presidência do Corinthians são apenas membros do conselho. E quem vota também são membros do conselho. Qual que é a minha maior preocupação? E aí é um mandato tampão? Ou é... Tampão até a próxima eleição, que acontece em 26, 27. Pô, mas é um bom tempo aí, Bom né? tempo. Sim. Um tampão que vai ter Qual que é o bastante. meu medo? Quem faz parte desse conselho? Vou dar alguns nomes, né? André Sanches, André Negão, Roberto de Andrade, Mário Gobi, William Monteiro Alves, muitos membros da família do Alib. Então, assim, meu medo é esse, voltar a galera que acabou de sair. Vai acontecer, pelo que você tá falando. Porque quem é que tem poder político hoje no clube? É a tendência. Porque se o grupo do Augusto tá por baixo nesse momento... Ele tá sendo... Ele não vai conseguir... exatamente, ele não vai conseguir fazer o sucessor dele. Exato. Então a tendência é o grupo do André Sanches voltar. Apesar que o sucessor, o Osmar Stabile, que é o primeiro presidente, não tá fechado com o Augusto. Tá? Tanto ele fez um churrasco no clube esse final de semana. Então eu acho que ele deve se candidatar e já tá tentando trazer uma galera ali pra votar nele. Você acha que ele é um nome que desponta como possível eu acho que não. favorito? Eu acho que não. Tem Eu algum acho que nome? vai vir alguém dessa tropa aí do Andrés. Não, eu tentei buscar alguns nomes, mas ninguém circulou ainda nada. Mas o Osmar deve vir. O Andrés com pode certeza. ser? O Andrés acho que pode ser, porque ele já passou o tempo do mandato dele, né? Mas ele toparia? Esse é o grande ponto. Eu acho que sim. O Andrés gosta do poder, né? Sim. Do dinheiro, do poder. Cara, eu acho que ele toparia. vai voltar toda essa turma pro Corinthians, rapaz. Olha que louco. Eu espero muito que não, mas eu acho que... Pelo que você tá falando, Pedro, deve acontecer. É tendência. Se a tendência é de impeachment, aí esse grupo do Augusto Melo não tem chance de retomar o poder. Claro. Não. Aí o outro grupo que existe é o grupo do André Santos. Até porque o Augusto Melo nem tem mais... Todo mundo que... Pô, é o que o Quesada falou, que a gente viu. O cara demitiu 16 pessoas em pouco mais de um ano e meio, vai. E vários daqueles que estavam com ele, o Rubão, o Rosalá, o próprio Vini agora, enfim, todo mundo já saiu. Ele tá meio que sozinho. Eu ouvi aí conversa muito do Parque São Jorge de que talvez ele renunciasse antes da eleição. Da eleição? Da votação. Da votação. Da votação na próxima segunda. Ele teve uma coletiva na última sexta e ele disse que não. Acho que é até porque já estava rolando esse assunto. Outra coisa que me falaram é que ele gostaria muito de entregar o contrato da Adidas fechado para aí sim sair, porque aí ele sairia como, pô... E é um baita contrato, né? Baita contrato. Tá girando aí em torno de 1 bilhão de reais por 10 anos. 10 anos. Seriam 100 milhões 100 milhões por ano. Aquela O mais que a gente trouxe, né? bônus em caso bônus, de e fora que o Corinthians estaria na top ali da Adidas, né? Sim. Que é Bayern, superior ao Flamengo, tudo? superior ao Bayern, Flamengo. Manchester, Arsenal. E o Real O Real acho que é Adidas. Eu acho que é isso São mesmo. esses,
E aí tem um lance do Flamengo que parece que no contrato com o Flamengo, se o Adidas pegasse um time do Brasil, teria que equiparar valor e também talvez esse range aí de tops clubes da Adidas. Também. Talvez sim. Mas é isso que vai acontecer. Mas o Flamengo pegando carona com o Corinthians, é isso? É porque tem um dispositivo, lembra aquele dia que a gente falou sobre isso? Tem um dispositivo no contrato do Flamengo que se a Adidas fecha mais um patrocínio com algum clube brasileiro, o valor do contrato do Flamengo aumenta, é reajustado automaticamente. Então, pegando carona com o Corinthians. Eu não sei se vai chegar. O Flamengo é bom. Eu não sei se chega nos 100 milhões, mas acho que vai ser. Porque hoje o Flamengo recebe 60, se eu não me engano. É muita diferença, né? É muita diferença. Muita diferença. Então talvez se equipare ali perto dos 100 milhões. Mas basicamente é isso. Semana mega tranquila pro Corinthians. O presidente vai cair, o médico foi mandado embora. E ainda no meio tem uma possível eliminação ou não na Sul-Americana, né? Ô, Pedro. Não, mas porque... lembrando que a tabela do Corinthians é complicada, porque sim. O Huracan já tá praticamente garantido como primeiro colocado. Aí o Corinthians vai brigar por uma vaga no playoff. É que eu acho que o Corinthians, muito provavelmente, o Huracan vai com o time ou misto ou reserva, porque eles vão jogar, acho que domingo, semifinal da Copa da Argentina. Que aí é bom pro Corinthians. É bom pro Corinthians. Aí o Corinthians vai fazer 1-0 e tá classificado. É isso. Jogando com o time titular, acho que tem total... O Novo Horizontino jogando em Itaquera, nos últimos jogos, acho que ele não perdeu nenhum, hein? Não sei quantos jogos. O ano passado ganhou o Campeonato Paulista. Você não tem o... Ano passado esse dado você não tem de cabeça? Não, de cabeça não. Porque o Novo Horizontino costuma complicar pro Corinthians lá dentro em Itaquera. O jogo é quarta-feira, né? Corinthians é quarta-feira. É amanhã. Quarta-feira, 9h30. Amanhã. Quarta-feira, 9h30. Você vai, Pedro? Pô, estarei lá. Você mora onde? Eu moro aqui na Barra Funda. Na Barra Funda? Vai sair quando? Hoje. Pega o metrôzão, linha vermelha. Tranquilo. Assim, 1h você tá lá de metrô. De carro não tem como chegar. De metrô. Você tá ali do lado da linha. Sim. Pega o metrôzão. Escuta, como é que você se sente morando na Barra Funda sendo corintiano? Cara, é um reduto palmeirense. Mas tem bastante corintiano. Tem muito corintiano em todo lugar do mundo. Isso é verdade. Então, parece Pardal, né? Em todo lugar você vê um voando. Eu não moro tão perto do estádio deles também. Eu moro mais pra cá da Barra Funda, então é mais tranquilo. Mas você anda de camisa do Corinthians na rua? Ando. Eu tenho 2 metros de altura. Olha o tamanho dele. Ele é grande, mas não é 2. Sim, mas olha com esse tamanho aí, eu andava com a camisa do Corinthians na rua Turiaçu. Você acha? Bom, aí você viu informações do Corinthians com a ESPN também. O pessoal dá a opinião ao placar, o Augusto Melo realmente dificilmente ficará no Corinthians, ainda mais depois dessa demissão também da médica. Aí, claro, não vai ter muita coisa a ver com o impeachment dele, são outras questões, mas Augusto Melo aí com os dias contados no Corinthians, hein? Mano, mas se esses caras voltarem, André Sanches, essa corja aí, mano, é papo da Gaviões lá, hein? E conversar com esses caras aí, mano, dá não. Aí os caras vão acabar de afundar de vez o Corinthians. Mano, tem um contrato aí, cara, 1 bilhão da Adidas, é muita grana. Quer ver esses caras embaçarem com esse contrato aí da Adidas? Ah, mas a Nike é mais bonita. Não tem essa de mais bonita, gente. Mais bonita é o dinheiro, cara. Se é R$1 bilhão por 10 anos e a Nike é muito inferior, se não me engano, colocar por ano, 100 milhões de reais por ano da Adidas, a Nike deve ser, se não me engano, dá 30 milhões de reais por ano. Cara, é muito pouco, muito pouco pro Corinthians. Então, se for pra Adidas, vai ficar estranho o uniforme. Vai ser estranho no começo, vai ser estranho. A gente tá acostumado há mais de 20 anos com a Nike, né? O uniforme do Corinthians. Claro que ela começou a fazer uns uniformes da hora agora, nos últimos 2 anos, assim. Mano, nos últimos 10 anos aí, não teve muito uniforme da hora da Nike, não. Começou, o All Black ali foi muito bom. Esses 2 que lançou agora esse ano, muito bom também. Mas aí, como que seria a Adidas, né? Vamos ver aí. É bom a gente também pegar referências de outros clubes também, como que a Adidas... Ela costuma sair muito do padrão dela, não. Com aquelas 3 listas na manga e tal. Não costuma sair muito desse padrão, não. Não sei se teria muita mudança assim nos uniformes com relação aos outros times aí pro Corinthians, hein? E o Garro aí, falando do futebol, o Garro aí treinando já com o time. Mano, ontem ele deu um lançamento pro Matheus Bidu no treinamento, meu amigo. É aquele Garro que a gente conhece, hein? Ele tá voltando. E o Memphis Depay treinando com bola junto com o Matheusinho. Mas eu acho que é muito provável que eles voltem amanhã contra o Novo Horizontino. E até mesmo contra o Atlético Mineiro fora de casa sábado, já porque é uma grama sintética e pode impactar muito numa lesão. Pra quem tá voltando de lesão, é horrível grama sintética, tanto o Memphis Depay quanto o Garro e também o Matheusinho. Então é isso, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, nenhuma notícia. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!